Meu nome é Everaldo Ramos Porto, eu sou pastor da Junta de Missões Nacionais, em um campo exclusivo da Junta que fica em União dos Palmares, Alagoas. Estou aqui com minha família, minha esposa e mais 2 filhos desde 2018, desde janeiro de 2018, e temos trabalhado aqui vendo, com a graça de Deus, o campo crescer, não como a gente gostaria, que eu sei que todo missionário sempre quer mais, né? E a obra de Deus precisa de fato prosperar, e nós confiamos em Deus que em um tempo mais próximo do que a gente imagina, a gente vai ter um desenvolvimento melhor desse trabalho aqui, com o apoio dos irmãos das igrejas de Alagoas, do presbitério, do sínodo. Nós precisamos de parceria, e isso que está acontecendo está sendo muito bom. A gente está com uma novo ânimo. Deus é quem está operando tudo isso, e nós confiamos muito que Deus há de nos abençoar cada campo aberto e outros que virão ser abertos também em Alagoas, para a glória de Deus. O campo, desde que chegamos aqui, está no centro da cidade, uma rua bem movimentada, bem conhecida, com boas referências para os irmãos, as pessoas que quiserem nos visitar, chegam com facilidade aqui. E o trabalho tem se desenvolvido, nós louvamos muito a Deus. Chegamos aqui, tínhamos 2 famílias certas do trabalho, e hoje nós já temos 12 famílias fixas e outras chegando, somando-se, quem sabe, umas 20 famílias. A gente já está trabalhando aqui nesse campo, e isso é para nós motivo de alegria. Entretanto, a junta tem a sua perspectiva, os seus ideais, e nós precisamos nos esforçar mais para ver o trabalho desenvolver, a ponto de, quem sabe, em 2, 3 anos a gente conseguir pensar em organizar o trabalho, em consolidar o trabalho aqui. Eu sei que é preciso muito trabalho ainda. A gente tem visitado, tem ido nos comércios, nas residências. Por um tempo a gente fez cultos nas praças, tivemos um bom aproveitamento. Entretanto, a gente sabe que sem a conversão as pessoas não ficam. Então, a nossa oração é para que as pessoas que visitam, que vêm, ouçam de fato o Evangelho da graça de Deus e se convertam. Porque a parte disso a gente não pode de fato contar, né, com as pessoas. Elas vêm esporadicamente, mas se o Espírito de Deus não agir, eu creio que esse tem que ser um motivo de oração das igrejas, dos campos, para que tenhamos de fato um crescimento real da igreja do Senhor. Então o desafio é grande, com o trabalho de casa em casa, a gente tem procurado fazer, e a gente sabe que nunca fazemos como gostaríamos de fazer e como a gente sabe que precisa ser feito. Mas nós temos recebido apoio dos irmãos, alguns envolvidos no trabalho, no ponto de pregação que a gente está trabalhando aqui, uma extensão, na verdade, da congregação, em um bairro onde as famílias precisam ser assistidas, que frequentam o trabalho aqui. E tem sido bom, a gente louva muito a Deus, porque as irmãs, inclusive, dão um apoio muito grande, se envolvem bem nos trabalhos, nos projetos. E o Projeto ANA é um destaque aqui em União dos Palmares. 20 mães já se reuniram frequentemente aqui para orar com seus filhos, e tem sido bênção. A arrecadação aqui é muito pouca ainda, principalmente considerando o número de pessoas já professas, né? Mas nós temos trabalhado para despertar mais os irmãos e mostrar a importância que é a contribuição. Não que ela seja o principal fator, mas é preciso para que a gente sonhe mais, né? E a gente acredite mais em um tempo próximo, a gente consolidar o trabalho aqui, porque a consolidação vem também, um dos fatores é a questão financeira, né? A junta e as agências sabem que isso é um fator importante. Não ter como andar sozinho, não vai ter como também se organizar, né? Precisamos muito das orações dos irmãos. Bom, eu sei que isso é para todo campo, né? Todo campo missionário precisa muito, em primeiro lugar, das orações. Os irmãos, as igrejas acompanhando em orações, e depois de orar é fazer trabalho parceiro, conjunto. Então nós precisamos sentir mais a presença da igreja presbiteriana no campo, ou seja, das igrejas que podem planejar uma visita, um trabalho que vai de fato ajudar muito. Nós sentimos essa ausência.
Então, o campo é exclusivo da junta, entretanto, a junta precisa do apoio das igrejas e do presbitério, porque um dia a junta vai ter que sair. Então, essa aproximação é muito importante, não só por parte das mulheres, mas dos homens, da mocidade. Seria muito bom a gente ter essa presença aqui, essa marca, porque as pessoas, muitos não sabem bem o que é a igreja presbiteriana na prática, né? O que é uma igreja presbiteriana, como ela está, como ela sobrevive, como ela se desenvolve, suas doutrinas essenciais, né, que distinguem das demais igrejas. Então é muito importante essa parceria, e nós oramos por isso, sonhamos em um dia a gente ter um envolvimento maior das igrejas mais próximas do campo aqui. Eu creio que a partir disso a gente vai ver outras áreas se desenvolverem. Com esses trabalhos conjuntos a gente vai perceber que os irmãos vão sentir que aquilo que eles fazem, em breve a gente pode fazer também. Se vem uma mocidade de Alagoas, aqui também se pode se organizar uma mocidade. Se vinham os adolescentes sentem também que o trabalho deles aqui é essencial, é importante. Então ver a cara da igreja. As mulheres, de uma forma muito especial, vão ver também. Se vem uma SAF aqui, vem uma federação, elas vão dizer, olha, nós não estamos sozinhas, nós estamos isoladas. A igreja é muito mais do que a gente está vendo aqui e pensando. Então, por exemplo, o trabalho da SAF aqui vai se organizar melhor. Já tem uma diretoria assim, simplesinha, né, de começo, mas ela vai perceber que é muito mais do que isso. Então, eu creio que então as mães vão orar mais, as mulheres vão se engajar mais, os homens vão sentir, olha, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Vieram aqui os homens de Maceió, de uma outra cidade do interior, e a gente se fortalece nisso, a gente vê que os irmãos vão perceber isso. Eu creio que a partir daí é que outras frentes vão acontecer. A oração e essa parceria. Então, a gente conscientizar os adolescentes que frequentam a igreja, aqueles que a gente convida da comunidade para um trabalho especial, eles não têm noção do que seja evangelismo. Por mais que a gente fale e a gente declare que a igreja precisa evangelizar, eles não têm experiência prática de verem outros fazendo esse trabalho evangelizando. Por isso que eu digo, vem os adolescentes, vem a mocidade aqui, faz um trabalho de campo, eles vão sentir que eles também podem fazer isso. Mas se eles não têm isso no dia a dia aqui na prática, eles ficam um pouco perdidos. Então essa consciência não se desenvolve. Nós temos que frequentam a igreja mesmo, que são da igreja, nós temos 4, 5 adolescentes. A gente consegue um trabalho especial com adolescentes reunidos, 12, por aí, mas da igreja mesmo só são esses. Crianças também temos uma deficiência grande. A gente já fez bom trabalho isso aqui com crianças, mas as crianças, filhas de famílias aqui, nós só temos 3 crianças. 3 crianças apenas. E essas 3 são não comungantes, membros da igreja mesmo. Então a gente já contou com crianças da comunidade, já fizemos trabalhos em dias especiais com elas, mas não conseguimos manter essas crianças e dar continuidade a um trabalho com elas, porque também temos uma deficiência aqui, temos mulheres dispostas, irmãs dispostas a trabalhar com crianças, mas elas ainda não têm capacitação. Um dos nossos sonhos aqui é enviar essas irmãs. Já tivemos aqui 5 professores de crianças, mas nenhuma delas tem experiência mesmo de lidar com crianças. Então eles fazem aquele trabalho muito assim, simples mesmo, de acordo com aquilo que Deus lhes deu, né? Mas elas precisam, e nós sonhamos, quem sabe em breve, enviá-las para Recife, para fazer um curso intensivo lá, para elas aprenderem e apreciarem mais o trabalho com as crianças. Porque a gente não faz esse trabalho de ir atrás das crianças justamente porque a gente não tem quem cuida dessas crianças de uma forma que elas precisam ser cuidadas, né? Instruídos. Então, reunir criança para tão somente passar o tempo, isso não é interessante. Então, nós oramos e pedimos a Deus que nos abençoe nisso.
tem mesa administrativa. Nós nos reunimos algumas vezes, o ano passado, reunimos apenas uma vez nesse ano, mas a mesa existe, a gente está sempre em contato com esses irmãos que são aqui da comunidade, da congregação líderes, ajudam no trabalho no culto, participam ativamente do culto. Tem um que prega também, gosta de pregar, a gente dá a oportunidade a ele. É dos primeiros aqui. Tem outros que já não têm habilidade para pregar, então querem tão somente contribuir naquilo que a gente chama a parte de abertura do culto, né? Eles ajudam. Tem 3 que estão escalados para fazer esse trabalho de início do culto, e a gente já fez também curso com eles de discipulado, já fizemos curso de liderança também com eles, através de uma parceria com o presbitério, com o seminário de Belo Horizonte. Já fizemos algumas coisas interessantes para eles, com eles, né? Então nós temos mesa administrativa. Ela não está assim funcionando como a gente gostaria de ver funcionar. Alguns alegam questão de trabalho, a gente tenta ao máximo se reunir e estamos, eu creio que as reuniões de lá para cá foram boas, proveitosas, apoiam o nosso trabalho de liderança aqui, de frente de trabalho evangelístico, quando a gente desenvolve nas praças, culto nos lares, e depois também dessa pandemia caiu muito, né? Então a gente tenta fazer ainda, voltar aos cultos nos lares, mas não está tão fácil ainda fazer culto nos lares aqui. A questão da EBD aqui é algo que tem entristecido muita gente, porque já tentamos de pelo menos 3 maneiras fazer com que a escola bíblica funcione aqui. E, infelizmente não está funcionando, não tem funcionado. A gente está com um ponto de pregação no bairro chamado Nilton Pereira, que lá a gente está conseguindo desenvolver, ainda que assim bem simples, mas está acontecendo. A escola bíblica lá, 10 horas da manhã, no Nilton Pereira, e culto às 19 também lá está acontecendo, com assim, um ânimo bom. Irmãos daqui indo para lá, apoiando. Então a escola bíblica a gente precisa muito de orações e pedir a Deus que nos dê graça, sabedoria para ver como é que a gente consegue reunir os irmãos para a escola bíblica. De igual modo, para a oração durante a semana e para a doutrina. Não está fácil. Está difícil, precisamos mesmo de muita graça da parte de Deus. E a gente se pergunta, os irmãos vêm para o culto com ânimo, com alegria, com disposição, por que não vêm para a doutrina, para a oração? Se estão aqui dominicalmente, para o culto às 19 horas, por que não vêm durante a semana? Então, no máximo, a gente consegue reunir 2 famílias, quando a gente reúne muito, para estar orando aqui com a gente e participando do estudo. Então, aqui há muitos desafios ainda para esse campo, para ele se consolidar muito mesmo. Entretanto, com 23 famílias, 23 membros comungantes, é um número relativamente bom, né? Mas não suficiente para a gente dizer, olha, vamos consolidar já, em curto prazo. Não temos como fazer isso. Mas liderança a gente tem, só precisamos trabalhar mais essas lideranças aqui. Temos pelo menos 4 homens firmes e desejosos de ver o trabalho desenvolver aqui. Culto à noite, a média de 25 pessoas, entre congregados e membros mesmo da congregação. Já teve mais, mas a média é essa. Tem tesouraria, um trabalho muito bem feito pelo irmão Genal, uma bênção, procedente de uma outra igreja evangélica, mas de 3 anos por aí ele está com a gente muito firme, com a família, com a esposa. E lá no ponto também temos um tesoureiro já também, né? Não podemos deixar de ter. A gente tem que se desligar o máximo que a gente puder dessa questão para ver os irmãos mesmo compreendendo como funciona essa questão na igreja. A gente enfrenta a dificuldade de motivar os irmãos para o trabalho de evangelização. É muito grande. A gente tenta, mas não é fácil. Sempre nos deparamos com essa dificuldade. Envolver, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, como já fizemos um mês de pregação, quase que diariamente na praça, chamada aqui Padre Cícero, né? Fizemos um mês, praticamente todos os dias na praça, pregando, evangelizando, distribuindo folheto, mas contamos com o apoio de 4, 5 pessoas, né? Então, para nós, deveria ser mais.
para que as pessoas da comunidade e tudo mais percebessem que nós temos um grupo sólido, nós temos, entretanto, precisamos orar para que esse grupo se empolgue mais, se envolva mais com a obra do Senhor, né? Aqui a gente tem um grupo muito ativo, participativo no WhatsApp, onde a gente passa toda a informação do trabalho para os irmãos acompanharem, um pedido de oração. Então esse grupo, 41 pessoas, esse grupo diariamente está em contato, estão conhecendo os motivos de oração, estão orando uns pelos outros. E é o meio da gente passar uma mensagem para os irmãos, eles saberem que nós estamos acompanhando eles em oração, estamos orando por eles. E o trabalho de visitação a gente não tem feito nesses tempos como a gente vinha fazendo. Então é uma das questões que a gente precisa trabalhar melhor aqui, de visitar e fazer esse trabalho que a gente vinha fazendo de porta em porta, né? O trabalho de campo da junta é muito importante, esse trabalho de porta em porta. Nós fizemos por um bom tempo aqui antes da pandemia, mas ainda não conseguimos retomar esse trabalho, mas já temos em pauta, né, esse projeto de retorno. Estamos por hora também um pouco envolvidos lá, nesse ponto onde a gente começou lá nesse bairro Milton Pereira. A gente fez bastante visita lá, mas aqui no centro onde a igreja, a congregação localizada, fizemos muito pouco desde que pudemos retomar esse trabalho de visitação. Então esses trabalhos são os principais aqui, né? Da gente acompanhar, orar pelos irmãos, ter esse vínculo através do grupo de WhatsApp e esse evangelismo de casa em casa que a gente precisa focar mais. Não que ele não está sendo feito, mas precisamos fazer com mais frequência, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, de um trabalho de plantação de igreja. É você. Acredito que sim. O povo tem dificuldade ainda de pronunciar o nome, né? Mas ela é conhecida. As pessoas sabem da existência da congregação aqui. A cidade inteira passa por essa rua, né? E a gente tem consciência disso. Entretanto, quando a gente fala o nome, elas se esbarram na dificuldade. Até mesmo, muitas vezes, os membros da igreja, alguns que estão começando, têm dificuldade. Então, nós utilizamos o grupo de WhatsApp, temos uma página no Facebook, onde todo o trabalho que a gente desenvolve ali são postadas fotos, vídeos. Então, a página IPB União, ipb.união, ela está sempre sendo alimentada constantemente. E tem uma irmã que começou a fazer um trabalho mais direcionado para o Instagram, né? Nós não tínhamos Instagram. Então ela já postou alguns trabalhos lá, endereço da congregação, horários de trabalhos. E essa página é recente, então ela tem apenas, parece que 150 por aí seguidores, né? É muito pouco, mas ela está trabalhando isso. Ela é dessa área, ela gosta, ela me solicitou a permissão de criar essa página, eu dei a ela a autorização, ela criou e ela mesma vem alimentando essa página no Instagram. Então são essas duas mesmo, né? Nós não utilizamos nenhuma outra mais. Facebook, Instagram e WhatsApp. YouTube tem, mas na verdade não está sendo utilizado não. Temos até alguns vídeos lá de trabalhos aqui, Projeto Ana, um trabalho que a gente fez de evangelismo na praça, está lá, mas infelizmente ele não está recebendo atualização. Bom, a nossa meta não pode ser outra senão aquela mesma colocada pela Junta de Missões, né? A meta é a gente ter aqui 100 membros. Então, essa é a meta que a Junta de Missões coloca para todo o campo. Então, com 100 membros é um número que a gente entende que está na hora de pensar em organizar. E temos a meta também, que é colocada pela Junta, nós não podemos falar de outra, né? Isso já está no manual do plantador, certo? Que é de arrecadação de 10 mil. E a gente sabe que isso, para a nossa realidade, é muito difícil. Então, digo, para a gente conseguir 10 mil por mês, a gente precisa ter, quem sabe, uns 200 membros aqui, né?
100, dificilmente a gente vai conseguir essa meta com 100 na realidade que a gente vê. Se esses 100 forem fiéis, aí certamente vai chegar nesse valor, mas aqui a questão do trabalho, a gente sabe, é um subemprego, né? As pessoas trabalham muito, às vezes dizem, olha, eu não pude ir para a congregação, não pude ir para o culto porque estava trabalhando. E quem consegue ainda, né? É de trabalho mesmo extenuante, e a gente só sente e pede graça a Deus para a vida desses irmãos, né? Olha, assim, esse contato, para dizer, a gente conhece, não. A gente já teve com um vereador aqui que trabalha na área de esporte, né? Que dá força a essa área. Já acompanhamos um projeto de esporte aqui, de crianças. Já estivemos presentes, inclusive tem 2 garotos que é fruto desse nosso acompanhamento, que são bons mesmo de futebol, tem 12 anos, eles estão frequentes aqui no trabalho, o avô deles e o incentivador deles no esporte está vindo e brevemente eles vão ser recebidos aqui na congregação. E no Nildo Pereira a gente tem mais um contato com a área da Secretaria Social. Mas aqui dizer, olha, temos aproximação com as autoridades, a gente é algo para considerar mesmo, mas já mandei projeto, né, para o prefeito nessa área, mas depois veio a pandemia. Tenho também o sonho de trabalhar com essa área de esporte com crianças e adolescentes, mas a pandemia barrou, né? Tentei numa escola grande lá no Nildo Pereira, mandei o projeto para a diretora, olha, não posso fazer nada, não é comigo, você tem que mandar para a Secretaria da Educação, né? Ela gostou do projeto, mas entretanto ainda também não era tempo da gente retornar. Eu achava que já era, mas ainda não era de retomar. Então, eu acho que por conta da minha própria, vamos dizer, jeito, né, de ser, eu não sou muito de ter aquela aproximação e tentar, de alguma forma, conseguir alguma coisa. Eu oro muito a Deus e peço que Ele abra portas e oportunidades para isso, mas eu tenho dificuldade de chegar para uma autoridade, colocar uma situação da igreja e, de repente, eu tenho dificuldade nisso. Não sei se é da vontade de Deus que seja assim ou não, mas essa é a minha natureza. Eu tenho dificuldade de ter essa aproximação com vistas, de repente, algum proveito para a igreja. Não, eu reconheço que isso é uma coisa, recebo uma deficiência minha, mas eu creio que de outras formas Deus supre, né, essas minhas deficiências. Eu não sou como alguns pastores que têm facilidade enorme para ter essa aproximação com a autoridade. Eu sei que isso abre muitas portas, mas pouco eu tenho feito nessa área desde que sou pastor. Não é porque estou no campo da junta, não. Desde que sou pastor tenho dificuldade. Inclusive tenho dificuldade até, para os irmãos terem ideia, de aproximação com líderes de outras comunidades evangélicas. Dificuldades, as experiências que eu tive não foram boas, então eu fico um pouco assim retraído por conta das experiências que nunca foram boas quando tentei, porque cada um tem uma visão de ministério, de vida, de oração, de entendimento das escrituras, de teologia. Então eu já tive situações muito delicadas por conta dessas aproximações. Então eu respeito os ministérios, respeito as igrejas, oro para que elas se desenvolvam também. Entretanto, é também uma dificuldade que eu tenho dessa aproximação que de repente poderia ser frutífera, mas nas minhas experiências não foram boas, então eu tento evitar. Para dizer que não tem muita aproximação com o pastor aqui da cidade, eu tenho com um que é de uma igreja chamada Siló Igreja Cristã. É uma igreja que se aproxima um pouco da linha reformada, embora não seja reformada, mas se aproxima um pouco, que a gente eu tenho pregado lá, ele tem me convidado nos aniversários da congregação da igreja lá, e ele tem participado com a gente também, embora muito mais ele tenha me convidado para ir lá do que eu convidado para ele vir aqui. Vocês sabem que houve uma outra enchente aqui depois de 2010, que é recente, né, desse ano. Então a gente teve pessoas que estavam congregando aqui, teve uma família que perdeu tudo na casa, e eu tive contato com ela poucos minutos antes da água tomar a casa dela, né? Mas ela acreditando que não ia chegar, né? E infelizmente ela perdeu as coisas, inclusive documentos ficaram
E a igreja deu uma boa assistência a ela, porque dos contatos que a gente tinha, essa é a pessoa que precisava mais da nossa assistência. Nós ajudamos, os irmãos arrecadaram itens, né, de roupas e calçados. A gente, graças a Deus, pôde assistir essa família que foi aqui, porque as autoridades se envolveram também, ajudaram bastante, e a nossa participação foi ajudar essa família, que estava bem próxima da gente, a gente ajudou. E então foi mais um período de sofrimento para a União, né? Que inclusive é muito sério, não é essa que foi mais triste do que a de 2010, eu não acredito que foi, mas entretanto o volume de água foi muito grande, e não foi mais desastroso porque as casas que estavam lá embaixo já não existiam mais, né? Então a água passou mais livre, porque se tivessem casas lá, a coisa teria sido mais grave esse ano do que foi em 2010. Então a igreja teve presente nesses momentos difíceis. Na pandemia não faltou lives o tempo todo, transmitindo estudos, né? Momentos de oração. Temos aí no Facebook a quantidade de lives que eu fiz com minha esposa, por exemplo. Estávamos só eu e ela, não podíamos reunir mais, né? Eu e ela fizemos muitas lives, muitos estudos, momentos de oração. Então foi a nossa maneira de ajudar. A questão da igreja nacional que você estava colocando, esses pastores que estão, né, em destaque, eles são de uma importância tremenda para a igreja. A gente deve glorificar muito a Deus pela vida de Hernandes, de Augusto de Nicodemos e outros, né, mais que vêm com ele fazendo um trabalho extraordinário. Eu creio que, por exemplo, essas escolas online de teologia que eles estão, esses cursos online, são de uma importância muito grande, porque é um custo muito acessível, né, comparativamente a outros online, muito acessível. E as pessoas que ouvem esses pregadores, esses irmãos, através da internet, essas pessoas estão procurando estudar com eles. E eu creio que a igreja ganha muito com isso. Aqui temos, vamos dizer, duas famílias que vieram por conta dessa questão. Se aproximaram mesmo, estão aí, viram a placa da igreja. Então aqui vamos, inclusive tem duas recém-chegadas também, que é por conta de ouvir pela internet essas pregações, que se aproximaram da congregação aqui. Não é de comparar, por exemplo, o que acontece em Maceió, né? É bem diferente. Entretanto, a gente colhe também, colheu frutos aqui, vem colhendo ainda frutos desse trabalho dos irmãos nas mídias. Eu creio que temos todos que louvar muito e orar por esses irmãos, né? Não tecer comentário. Alguns, mas estão vendendo, não era para eles fornecer gratuitamente, porque estão vendendo agora tantos cursos, porque essa questão. Mas muitos não entendem o que está envolvido na produção, né, daqueles cursos, os cursos e tudo mais. E o valor tão acessível, eu acho que ninguém devia estar reclamando, não. Tem que estar dando muitas graças a Deus, porque alcança muita gente, né? Eu vejo que a gente tem que louvar a Deus pelo que aconteceu nesses últimos, vamos dizer, 4, 5 anos. Porque o trabalho estava, de fato, muito, assim, sofrido, né? Sofrido. E Deus nos agraciou com famílias. Poucas famílias, mas famílias que vieram e somaram. Então, já sentindo-se, eu vejo igreja, né? Já se vê igreja aqui. Então não é número ainda suficiente para a organização, mas aqui a gente não pode negar que já existe uma igreja. A igreja, para o Senhor, ela está plantada aqui, né? Não está plantada ainda para os órgãos que sabem que a igreja precisa ser muito mais, né? Para ela, inclusive, sonhar com expansão e ter um projeto de missões para o futuro, né? Porque a igreja, ela precisa caminhar assim. Foi plantada, ela precisa plantar, né? Ela precisa se desenvolver. Então temos que agradecer muito a Deus, mas poderia estar melhor se de repente, tanto da minha parte, houvesse uma solicitação. Olha, ajuda-nos, né? Para as igrejas, para o presbitério, não sei. Faltou isso da minha parte. E também, de repente, faltou um despertamento das igrejas para que tenham consciência da existência de um campo de missões aqui, a buscarem também essa aproximação. Então, da minha parte, eu sei que falhei nisso. E eu creio em Deus que isso está mudando e vai mudar. Precisa mudar, né? Nós somos uma igreja que precisa caminhar consciente de que
somos de fato uma federação, né? Não fomos plantados, não existimos por conta própria, nós somos fruto de ações, de trabalhos, de envolvimentos de pessoas. Então, precisamos retomar isso e assim é o que eu vejo que a igreja aqui vai, em breve, a congregação vai se desenvolver e vai se organizar. Porque em União Palmares nós temos aqui 65 mil habitantes, né? E não temos uma igreja plantada, quando poderíamos ter 2, quem sabe até 3 aqui em União dos Palmares. Verdade. Mas vamos acreditar, vamos pedir muito a Deus que desperte mesmo, porque sem o Espírito de Deus fazer isso, não adianta a gente se bater e correr de um lado para o outro. A igreja precisa sentir que o Espírito de Deus está agindo, o Espírito de Deus está operando, ele está operando, sem dúvida. A igreja tem crescido, todos veem isso. Entretanto, a nossa região, como os irmãos mesmos colocaram e sabem, está deixando a desejar, né? Nós estamos mesmo, de certo modo, acomodados e precisamos de um despertamento. O despertamento nacional existe, precisa existir, mas o despertamento local, regional, precisa acontecer, né? Para que o trabalho do Senhor prospere também em nossa região, porque ela não é diferente aos olhos de Deus das outras. Deus vê certamente com os mesmos olhos, olha para Alagoas da mesma forma. Agora nós é que precisamos agir mais, né? Em amor, em consideração, em súplicas a Deus, para Alagoas se desenvolver.